Agora vamos falar sobre conhecimento e contexto. Então, vamos falar alguma coisa sobre o contexto do conhecimento. E por que contexto? O que é contexto? Contexto é semelhante à situação. Situação é uma palavra que vem de sítio, que significa lugar. Portanto, quando se fala contexto, está se querendo falar do lugar do conhecimento. E o lugar do conhecimento no espaço é mais fácil de entender. Agora, o lugar do conhecimento no tempo está se usando, então, esta palavra lugar para uma determinada situação no tempo, uma determinada localização no tempo. E, então, para vermos o contexto do conhecimento no tempo, frequentemente existe um olhar para o passado que tende a julgar ou a considerar o passado como uma situação de menor conhecimento, de menos conhecimento, de que os conhecimentos passados estariam errados e apenas os presentes é que seriam os conhecimentos certos. Esta é uma atitude chamada de triunfalista. Triunfalismo é uma espécie de arrogância de ser o melhor ou de ter vencido, de talvez ser o melhor, talvez ter vencido. E existe, então, esta postura de triunfar, de triunfalismo, tem essa designação em relação a essa maneira de achar-se sempre certo e os outros, no tempo e no espaço, os errados. Assim que tem-se, por exemplo, em história, a interpretação Whig da história. A interpretação Whig da história vê a história apenas como um progresso contínuo, né? Então, o presente sempre seria melhor do que o passado. E, na verdade, um olhar mais detalhado a respeito da história vai ver que, no transcorrer da história, há altos e baixos. Pode até ser que a conclusão final é que, de alguma maneira, exista algum progresso, mas não é um processo linear. Então, isto pode ser visto mais detalhadamente, por exemplo, na história da ciência, onde pensa-se que a história da ciência é apenas uma sequência de invenções e descobertas. E, na verdade, o Thomas Kuhn foi um indivíduo que, em 1962, quando ele escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas, ele reutilizou a palavra paradigma, que era uma palavra grega antiga, o próprio Platão já usava paradigma quando falava de modelos. Então, paradigma é um modelo. E o Thomas Kuhn se refere a paradigma como um determinado modelo de conhecimento, modelo de ciência que esteja presente por um determinado tempo. Quando vai passando o tempo e esse paradigma vai deixando de ser tão importante ou tão vigente, ou vai deixando de resolver as questões, os problemas, as perguntas, surgem outros paradigmas.